Salve, Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão, episódio especial aí, com um convidado especial também, o Pedro Nascimento, jornalista, a gente falar bastante aí do Ariel Holland, né, o novo técnico do Santos. Alguns vão falar Roland, outros Roland, mas isso aí é tranquilo. Vamos falar bastante aí, o Pedro fez um conteúdo bem bacana esses dias no Twitter, falando de questões táticas, então vai ser um debate bem interessante. Antes de já passar a palavra para o Pedro, falar aqui com o Matheus e com o Longo, né, os parceiros aí de sempre do podcast. Fala, Matheus, tudo bem? Fala, Longo, Felipe, Nação Santista, um episódio especial aí para falar do Ariel Holland, né, novo técnico do Santos. Agradecer também já de antemão o Pedro por topar participar aqui com a gente do podcast para falar do novo treinador do Peixão. E aí, Longo, ansioso aí pelo novo comandante? Salve, Felipe, Matheus, agradecer ao Pedro também pela presença. Ansioso na medida do possível e com muita expectativa que o Roland possa fazer um bom trabalho no Santos, nesses 3 anos de contrato. É isso aí. Bom, Pedro, ele é jornalista, já trabalhou na Gazeta Esportiva, tem um Twitter muito ativo, né? Depois eu até pedi, Pedro, para você passar para o pessoal aí também, né? Para quem ainda não te segue, passar aí o Twitter seu, né? Com sempre muito conteúdo aí de futebol, de vários assuntos relacionados aí a esse esporte que nós brasileiros tanto amamos, né, Pedro? Queria que você complementasse um pouco, falasse um pouco aí também da sua carreira, já agradecer novamente, né? Vai ser um prazer, aí, uma honra falar com você sobre esse novo técnico do Santos. Pedir para você complementar aí, falar um pouco mais também da sua trajetória e já dar um alô inicial aí para a Nação Santista. Fala, Felipe, fala, Matheus, fala, Longo, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo aí a gente. Primeiramente, agradecer o convite. Eu acho que é sempre bem-vindo quando um canal, quando uma página busca fazer um tipo de conteúdo um pouco mais aprofundado sobre um determinado assunto, porque eu acho que na mídia esportiva, de maneira geral, isso fica... O debate já ficou um pouco saturado. E quando a gente fala de Santos, por exemplo, isso é algo muito evidente, né? Não existe... O Santos é certamente, dentre os gigantes do futebol brasileiro, que tem menos espaço na televisão, principalmente. Então, ter esse veículo é muito legal. A gente consegue fazer discussões muito interessantes. E, nesse caso, sobre um tema muito importante, porque mostra que pelo menos o Santos pensou, estruturou um projeto esportivo ao trazer o Ariel Holland, né? Como seria a pronúncia correta. Vai ser difícil de ficar corrigindo toda hora para Holland, né? Acho que a gente vai ou Holland, acabar... né? Holland ou Holland, eles falam. Exato, eu tenho certeza que vai acabar generalizando para Holland mesmo, porque é muito mais fácil de falar. Mais brasileiro. Com certeza. Mas a gente vai, com certeza, ao longo do episódio, falar bastante sobre as ideias de jogo dele, mas eu acho já muito interessante observar como o Santos foi muito certeiro na escolha, considerando o pacote completo, ou seja, o que o treinador oferece de ideias e de modelo, as perspectivas de utilização de base, o que ele pensa sobre futebol e, claro, coube no bolso do Santos. Eu acho que isso é uma coisa importante. O Santos não poderia fazer nenhuma loucura. É um time que passa, todo mundo sabe, isso é de domínio público por dificuldades financeiras muito, muito grandes. Então, por esse pacote completo, acho que foi uma escolha muito certeira. Apesar de o Holland ter só 3 times na sua carreira como treinador, a gente já consegue ver ele pavimentando um caminho muito legal na beira do campo. Então, acho que é uma temporada que desperta a curiosidade do Santos. A gente espera coisas muito positivas aí pela frente do Peixe. E falando rapidinho sobre mim, porque acho que isso é o de menos importante, a gente vai falar muito mais sobre Santos e o Roland aqui, mas eu tenho 23 anos, sou formado na Faculdade Casper Libero aqui em São Paulo. Eu tive uma passagem de 2 anos na Gazeta Esportiva no estágio. Eu gosto muito de tática, é a área do futebol em que eu mais tenho apreço. Inclusive, meu TCC foi fazendo uma análise do avanço da análise tática no jornalismo esportivo.
Legal. Mas, enfim, aberto aí para todo e qualquer tipo de discussão sobre futebol, que é o que a gente ama. Como você disse, eu tenho tentado cada vez mais, ainda mais agora que eu tô desempregado, participar do Twitter e ter esse tipo de debate um pouco mais aprofundado. É @phnascimento98, então se você curtir aí o episódio e quiser seguir por lá, vai ser muito bem-vindo. Discussões aprofundadas sobre futebol são sempre muito legais. Bora lá! Vamos lá. Vou passar então a bola para o Matheus. Matheus, dá uma deixa inicial aí para a gente começar o bate-papo. Alguma dúvida aí que você tenha com o Pedro? O que você quer começar a abordar aí? Então, conversar com o Pedro, né? Ele fez um bom levantamento sobre como que joga o time do Roland na Católica, né? Fez o Twitter, bem interessante. Foi para o cientista que viu os tweets do Pedro falando do Roland, foi bem esclarecedor. Então, vamos falar da parte tática, eu acho que é o que mais interessa para o torcedor do Santos. Como que joga os times do Ariel Roland? São times ofensivos, questão tática, joga com 3 zagueiros, linha de 4. O primeiro volante é um cara mais técnico, pode ser um cara mais de marcação e mais força física. Essa questão tática. Ou ele gosta de um centroavante, ou eu gosto de um atacante central mais centroavante, com presença de área, ou ele gosta de um cara mais móvel, como o Caio Jorge. Então, essas questões táticas do Ariel Roland que você pode explicar para o torcedor do Santos. Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente precisa colocar um asterisco antes de falar sobre a questão do modelo de jogo e as ideias, que existe sempre a necessidade de pontuar que não necessariamente o treinador, por exemplo, vai repetir a formação tática que ele usou no time anterior, porque no futebol é sempre importante a gente levar em conta o contexto. E aí não só as características dos jogadores do elenco, mas a cultura de jogo que aquele clube tem, o que historicamente se pede daquele time. Então, tudo isso influencia de uma certa maneira. Mas a gente pode traçar, sim, um panorama geral sobre o que pensa o Roland. Ele gosta de ser protagonista nas partidas, isso é uma coisa muito evidente. Ele gosta de ter o domínio a partir da bola, ele não é um treinador que busca se defender em bloco baixo e sair em contra-ataque. Na Católica, falando em termos de estrutura tática, ele usou praticamente em todas as partidas, com uma ou outra exceção, um 4-3-3, que a gente chama de 4-3-3 com um triângulo invertido, então com um volante, o que seria um camisa 5 ali, e 2 meio-campistas um pouco mais avançados. Só que essa estrutura ela era muito móvel quando o time tinha a bola. E aí a gente via, de maneira geral, um desenho muito conhecido, inclusive, do torcedor do Santos, por conta do Sampaoli, na passagem do Sampaoli em 2019, que é o 2-3-5. Que é justamente uma formação que consegue abraçar, que consegue conjugar os principais conceitos de jogo que tanto o Roland quanto o Sampaoli prezam, que parte da ideia de jogo de posição, que inclusive a gente até pode falar um pouco depois mais sobre a questão do jogo de posição, mas basicamente é importante você ter 2 jogadores em amplitude, um de cada lado. Então no caso da Católica, eram os laterais que tinham essa função de abrir o campo, de espaçar a defesa para que abram mais espaços aí no corredor central. Então eles eram os pontas, entre muitas aspas, quando o time tinha bola, e os dois pontas, de fato, jogavam levemente mais por dentro, não necessariamente centralizados, mas um corredor um pouco mais para dentro do campo em relação aos laterais. Você falou, acho interessante falar até da questão do primeiro volante, e acho que inclusive o Alisson já deve estar com o olho aberto aí com a chegada do Roland, porque... Eu também acho. O primeiro volante dele lá era o Saavedra, que é um jogador que tem uma leitura de jogo no sentido de se posicionar para receber a bola, já dominar e fazer o passe, ou seja, a saída de bola da Católica era feita principalmente a partir dos 2 zagueiros com a união desse primeiro volante, com o camisa 5, que era o Saavedra.
ele tinha uma leitura de espaço muito grande para se posicionar nas costas da primeira pressão, do primeiro marcador do adversário, para receber e rapidamente já fazer o passe, acionando os meio-campistas interiores aqui, né? Tanto o Alwed quanto o Pinhares, que veio para o Grêmio, né? Enfim, depois o Fuenzalida jogou por ali, o Buonanotte, enfim. Então, o Alisson, eu acho que, assim, por mais que, por exemplo, ele até tenha jogado com o Sampaoli em algumas partidas em 2019, ele começou como titular, sendo titular na maioria das partidas, aí no final da passagem do Sampaoli, ele voltou a ser muito utilizado para contextos mais específicos, assim, por ser um cara que faz bem marcações mais individualizadas, perseguições um pouco mais longas, mas eu acho que por conta dessa questão da saída de bola, o Alisson pode ser que perca bastante espaço. O Caio Jorge, ele vai... Eu não acho que ele vai ter dificuldade, porque eu entendo o Caio Jorge como um atacante muito completo e acho, inclusive, um dos jogadores de sua posição mais subvalorizados, subestimados no futebol brasileiro. Ele é um cara muito inteligente para ler espaços e para se conectar com os jogadores ao seu redor, mas ele não vai ter a mobilidade que ele tinha com o Cuca, por exemplo. Então, ele vai, justamente até por essa questão de ter um time um pouco mais posicionado, ele é o cara que vai dar profundidade no corredor central. Participando de muitas triangulações, a gente vai ver provavelmente o Caio Jorge participando de mais trocas de passes do que ele participava com o Cuca, mas não acho que ele vai ter dificuldades nesse sentido. Enfim, eu nem vou me alongar muito aqui, porque certamente vocês vão ter mais perguntas específicas para fazer, mas acho que deu para apresentar um pouquinho aí sobre o modelo de jogo, sobre alguns aspectos do modelo de jogo no novo treinador. Foi um ótimo panorama, não tenha dúvida. O Pedro deu uma aula. Eu só queria complementar aquele pergunta que o Pedro falou do centroavante. Então, Pedro, o Sampaoli e o Domenech são dois caras que têm um estilo parecido de tática do Roland, que é o jogo de posição, né? E o Sampaoli pedia muito no Santos o centroavante de área, tanto que o Santos contratou o Uribe. E no Flamengo, o Domenech usou muito o Pedro. O Pedro viveu a melhor fase dele com o Domenech, porque tinha um estilo que cabia muito pro Pedro jogar. Você acha que um centroavante mais de área pode ganhar espaço pro Santos com o Roland, apesar do Caio Jorge ser muito completo? Eu concordo com você, mas um centroavante mais de área, mais de imposição física, como o Santos tem, por exemplo, o Bruno Marques, que é um cara muito alto, que vai muito bem no jogo aéreo. Você acha que um cara desse pode ganhar mais espaço pelo estilo de jogo do Roland, pela ideia de jogo dele? Essa questão é muito interessante, até eu vou aproveitar a sua pergunta para falar um pouco mais sobre o jogo de posição, né, que eu falei que eu não ia entrar muito nesse aspecto na fala anterior, mas o jogo de posição é algo que, de uma certa forma, por muito tempo foi contracultural no Brasil, porque por muito tempo a gente teve esse estigma do futebol brasileiro ser anárquico em relação às táticas, né? Muita liberdade de movimentação para os jogadores, o próprio Vanderlei Luxemburgo, os times dele que foram campeões de absolutamente tudo que disputaram há muito tempo, prezava justamente por essa movimentação, por essa associação a partir da movimentação, do desmarque dos meio-campistas se unindo junto com os atacantes. E o jogo de posição, ele preza por como eu posso dizer assim, uma racionalização dos espaços. Então, você já tem uma divisão, uma preocupação em ocupar a maior quantidade de espaço possível no campo de ataque. Então, o que não significa, e aí que muita gente se confunde. Muita gente, por exemplo, quando o Domi chegou no Flamengo, muita gente falava, então, mas o Flamengo vai ser estático jogando jogo de posição. Não é isso. Inclusive, é muito importante você ter as movimentações para gerar o homem livre, né? Para o cara que tem a bola ter pelo menos duas opções de passe. Mas a ideia é que você tenha sempre jogadores em alturas diferentes do campo, né? Para ter justamente essa profundidade, e em larguras diferentes para ter amplitude, você ter essas várias opções de passe. Fazendo isso, você também consegue ter superioridade numérica em todos os setores do campo, porque você vai avançando e você pode reparar que se você distribui no 4-3-3 bem posicionado, com jogadores
em suas respectivas zonas, você forma os famosos vários triângulos, né? Que são justamente essas possibilidades de troca de passe e que permitem que o time avance. E não só necessariamente, não só isso facilita na questão ofensiva, mas na defensiva, que é algo muito importante para o jogo do Holland também, é muito importante porque como os jogadores ficam nas suas respectivas zonas, digamos assim, quando você perde a bola, você tem sempre alguém por ali para rapidamente dar o combate. Então tá tudo interligado. É um jogo que, de uma certa forma, tá sempre preocupado com o domínio do espaço. E aí que entra a questão do centroavante, porque você citou o Pedro no Flamengo. O Pedro, ele tem essa capacidade gigantesca, que talvez eu acho que ninguém consegue fazer isso tão bem quanto ele no futebol brasileiro, de fazer o pivô, ou seja, de oferecer as costas para o zagueiro e participar dessa triangulação, por exemplo, e ao mesmo tempo arrastar a zaga para trás pela presença física dele, ou seja, dar essa profundidade que o time precisa. Ele é um jogador que tem um refino técnico muito grande também. Então, ele participa dessa troca de passes com muita facilidade e faz com que o time possa fazer essas triangulações no trecho final do campo. O Gabigol, por exemplo, é um jogador de maior... ele é um jogador de atacar espaços, né? Então, você percebe que a grande maioria dos gols do Gabigol é recebendo passes em profundidade, assim como foi contra o Inter, por exemplo, e chutando na cera do goleiro. Isso ele faz muito bem. Agora, jogar de costas para a zaga e participar mais ativamente da troca de passe, por exemplo, já não é muito com ele. Então tem muito essa questão de características de jogo. Eu não acho que o Caio Jorge tenha uma debilidade nesse sentido, como eu disse, eu acho que ele pode se adaptar tranquilamente. Mas, por exemplo, um cara que eu acho que... Eu acho que o Bruninho pode ter um pouco mais de dificuldade por causa justamente desse refino técnico. Eu vejo o Bruninho, por exemplo, com mais dificuldade de participar de triangulações. Mas um cara que eu acho que pode se dar muito bem é o Marcos Leonardo. Que é impressionante, eu fico impressionado com a capacidade física que o Marcos Leonardo tem, com a idade que ele tem, de sustentar o zagueiro nas costas. Ele tem um pivô, para a idade que ele tem, é bem assustador, assim. Eu acho que ele pode ter uma evolução muito grande nessa próxima temporada. E é um jogador que o Roland certamente vai estar de olho. Mas eu acho que e a gente tem que ficar de olho também na questão do mercado, né? A gente não sabe exatamente como que vai ser a situação do Santos. O Santos vai poder contratar, o Santos não vai poder contratar. Mas eu acho que o que deixa o torcedor tranquilo de uma certa maneira é que o Roland, e isso não só de agora, não só dele ter chegado no Santos, mas você pegar todas as entrevistas dele, ele é um cara que preza no discurso e coloca na prática a utilização da base como quase uma ideologia, assim, é algo realmente muito forte para ele. Ele gosta muito de quando desenvolver você fala os isso, jogadores. Pedro, o olho do Santista, o olhinho do Santista já brilha, né? Sim, exato. Então por isso que eu acho que tendo esses nomes que a gente citou aqui, ele vai ter muitas opções de perfis diferentes para montar esse ataque, pelo menos nessa região central. E aí, Longo? Rapaz, tá até difícil de perguntar, porque assim, ó, o Pedro, ele engata uma e ele aborda todos os pontos possíveis, todos os cenários. Nossa, tá espetacular o papo hoje. Mas eu queria saber, Pedro, como que o Roland ele pode potencializar ainda mais o uso da dupla Marinho e Soteldo, que hoje, para mim, é a principal dupla de ataque do futebol brasileiro. E eu queria entender como que o jogo do Roland pode potencializar ainda mais os dois. Isso é certamente uma das maiores curiosidades que eu tenho, porque o que acontece com o Cuca, e aí que existe realmente uma ruptura muito grande, é porque o Cuca, ele tinha um jogo, não que chegava a ser necessariamente anárquico, mas ele dava muita liberdade de movimentação para os homens de frente, e a ideia era, a partir dessa movimentação, gerar, desestruturar a defesa adversária. Então, sim, o Marinho, por exemplo, deixou de ser aquele cara que recebia a bola na ponta direita necessariamente. Ele passou a receber muitas vezes a bola quase como um meia, ali na entrelinha adversária, nas costas do volante. Com o Sampaoli, por exemplo, eles não era regra também, porque o Sampaoli às vezes mudava
o desenho, digamos assim, do time quando tinha bola. Mas geralmente Marinho e Soteldo eram os caras que abriam o campo, eram os caras da amplitude. Então, eles sempre recebiam a bola colados na linha lateral. Inclusive, é muito legal que os dois já falaram sobre isso. Tanto o Marinho quanto o Soteldo dizem que eles aprenderam muito com o Sampaoli. Na questão de aprender onde e quando receber a bola. Não necessariamente ter que ir atrás da bola. Ou seja, o time, a partir dessa estruturação, como disse, posicional, vai fazer a jogada para que o Marinho e o Soteldo recebam um contra um e possam utilizar suas características de drible mais de maneira a potencializar o desempenho deles. Isso é uma coisa que o Roland certamente vai buscar, só que é aí que entra também aquele asterisco de a gente não sabe se ele vai replicar exatamente o que ele fez na Católica aqui no Santos. Mas, pelo menos na Católica, quando o time estava em organização ofensiva, quando estava trabalhando a bola, os pontas não ocupavam a posição que ocupavam o Sampaoli, colados na linha lateral. Ainda abertos, claro, um pouco, um pela direita, um pela esquerda, mas num corredor um pouco mais por dentro. O Marinho, por exemplo, eu acho que ele até rende melhor numa zona mais próximo da área em que ele possa finalizar de média e longa distância, porque ele não é um jogador, como eu posso dizer assim, com um refino técnico muito, muito apurado. Ele é um jogador de muita explosão e que, claro, melhorou. Acho que essa temporada deixou claro que o Marinho tá cada vez um jogador mais completo, mas ele não é um jogador, por exemplo, que vai construir grandes jogadas a partir de dribles e de jogadas em curto espaço. Tanto é que você pode perceber que os grandes jogos do Marinho foram quando o Santos tinha mais espaço para contra-atacar e acionar ele em velocidade. O Soteldo, por outro lado, eu acho que ele sofreu um pouco com o Cuca de uma certa maneira. Justamente porque o Soteldo ele não tem essa explosão do Marinho. Ele não tem essa. Ele é mais habilidoso, ele tem a bola cola no pé dele, ele sabe resolver as jogadas em menos espaço, digamos assim. A gente via muitas vezes, inclusive, a torcida reclamando muito, né? Que com o Cuca ele jogava às vezes muito centralizado, que ele deixava de ter essa característica de ponta, de partir para cima do lateral. Então, com o Roland, a tendência é que eles já recebam a bola mais próximos à área, mais em condições de dominar e ou já finalizar, ou de dar um passe final. E aí eu acho que o Marinho, nesse sentido, vai continuar sendo potencializado pela possibilidade de finalizar em uma zona muito perigosa. E o Soteldo, eu acho que tende a voltar a crescer. Se ele teve um ano um pouco oscilante em 2020 e agora comecinho de 2021, eu acho que ele pode crescer, claro, se ele ficar, porque a gente já viu entrevista dele essa semana dizendo que não sabe se fica, que, enfim, que ele quer realmente jogar na Europa. Mas, enfim, se ficar, eu acho que ele tende a voltar a crescer, permanecendo mais, guardando mais a sua posição, para que possa receber a bola numa situação de 1 contra 1, em que ele resolva a rápida jogada, porque nisso, para mim, ele é um dos melhores no Brasil. Ele é um cara que ele, por exemplo, ele não tem a perna esquerda cega, né? Você vê que muitas vezes ele faz que vai fintar para dentro, mas ele leva para a linha de fundo e cruzar com a esquerda. O Santos fez vários gols assim já. Esse caráter imprevisível do Soteldo torna ele um jogador muito, muito útil para essa jogada de 1 contra 1. Então eu acho que nesse sentido o Soteldo eu acho que é o cara que mais pode ser potencializado com a chegada do Roland. Ô Pedro, agora dentro dessa linha, né, do Santos passar a jogar novamente de uma forma posicional, né, com a saída de bola ali sempre, né, geralmente pelo chão, aquela coisa toda. Acho que um grande desafio, não sei se você concorda, vai ser justamente o Roland achar o zagueiro pela direita, né? Porque se de um lado ele tem o Luan Pérez pela esquerda, que a gente sabe que tem uma saída de bola muito boa, aliás, o Luan Pérez está fazendo uma temporada incrível, né? Na minha concepção. E do outro lado ele vai ter esse desafio, né? O que você pensa? Porque realmente a gente percebe, vendo algumas imagens dos jogos aí dos times do Roland, que sempre tem aquela saída pelo chão, né?
os zagueiros participando, como você colocou, né, junto ali com o primeiro volante. O que você pensa dessa posição aí do zagueiro pela direita do Santos? É realmente algo, no momento, preocupante. Volto a dizer, claro, que a gente tem que esperar se a situação do transfer ban, se vai ser resolvido ou não. Sim. Mas um cara que eu acho que pode ser utilizado é o Alisson como zagueiro. E aí eu vou até entrar numa outra característica no modelo de jogo do Olan, que é importante a gente citar, que ele é um cara que, assim como o Sampaoli, não gosta de entrar em fase defensiva, né? Que no futebol vai dividindo nas 4 fases, que a gente diz, né? Fase defensiva, que é quando você está postado no seu campo, esperando o adversário estruturado ali em volta da área. Fase ofensiva, que é quando você está com a bola, construindo o ataque, e o adversário está lá esperando no campo dele. E as transições, né? Tanto de transição defensiva quanto ofensiva, que é aquele momento rápido, logo após a perda ou recuperação da bola. O Roland, ele quer, assim que ele perde a bola, sufocar o adversário para ou já conter a jogada, o que é no caso uma recuperação de bola, que é o ideal, ou pelo menos atrasar a jogada, fazer com que o adversário recue a bola, ou que não progrida, ou force um chutão. Só que o que acontece, assim como acontecia com o Sampaoli, se você não faz essa pressão de uma maneira muito coordenada, às vezes acaba estourando lá atrás. Porque um passe um passe que ultrapassa essa primeira pressão deixa o adversário em superioridade numérica para sair em contra-ataque. E por isso é importante que os dois zagueiros sejam velozes, para que eles tenham essa capacidade de cobertura em espaços mais longos, que é algo que eu acho que poucos zagueiros no futebol brasileiro fazem tão bem quanto o Luan Pérez. Ele é excelente teve um lance que até correu muito no Twitter e enfim, na hora, com certeza vocês notaram contra o Corinthians que o Corinthians sai assim, eu não sei se é o Mosquito que recebe a bola em profundidade, e o Luan Pérez faz uma recuperação absurda, assim. Ele consegue fazer a cobertura e cortar o lance percorrendo um espaço muito maior do que o atacante do Corinthians. Ele é muito bom nesse sentido. E o Alisson, ele tem ele é um jogador com uma boa explosão em espaços curtos. Isso, por mais que eu tenha muitas críticas ao Alisson em relação ao refino técnico, ele tem essa boa capacidade de fazer coberturas. Então, eu não duvido nada que o Alisson seja testado como esse zagueiro pela direita. Porque, por exemplo, eu não vejo, posso estar muito equivocado, mas não vejo o Laércio jogando, por exemplo, nesse modelo. Eu também não. Muito pesado e assim, ele, com todo respeito, acho que todo jogador profissional merece respeito, mas claro. ele é santista vê, viu, Pedro? Ele é tosco com a bola, né? Assim, ele tem muita dificuldade. Para ele fazer um passe depois de receber, é no mínimo 5 segundos, assim, para ele ajeitar o corpo, enfim. E aí eu vou abrir para uma possibilidade que eu acho que deve acontecer ainda nessa temporada, que é o Kaique Fernandes jogando no profissional. A gente tá nessa expectativa também. Porque ele é um jogador que, claro, e a gente tem que ter todo cuidado, que é um jogador que precisa ter seu tempo de maturação respeitado para não queimar etapas, que é algo que é muito comum, né, no futebol brasileiro de maneira geral, mas que, pelo menos na categoria de base, ele apresenta um potencial, assim, absurdo. Fazia muito tempo que eu não vi um zagueiro da idade dele com tanta facilidade para construir o jogo de trás, por exemplo, que é algo que é muito importante no jogo do Roland. Então, eu tenho certeza que o treinador vai estar de olho nele. E não acho que ele vai promover a entrada dele imediatamente, por exemplo, mas é um cara que ele vai estar de olho e eu tenho certeza que ele vai ganhar mais espaço até o final da temporada. E até diria... Tem uma matéria, né, Pedro? Desculpa interromper. Não, pode falar. Uma matéria de que ele já está observando alguns jogadores da base com mais carinho, né? Com maior carinho. Um deles justamente o Kaique, né? Ele já está meio que observando ali. Né? Felipe. Diga lá, Matheus. Só para complementar essa questão da base do Kaique Fernandes, né? Tem uma matéria do Musetti, na Gazeta Esportiva, que a comissão técnica do Roland já está observando o time de base do Santos, né? E 4 jogadores chamaram a atenção da comissão técnica do Roland, que é o zagueiro Kaique Fernandes
o Pedro falou muito bem. Eu não acompanho muito a base do Santos, mas tenho amigos que acompanham e falam que o Kaique é fenômeno, vai ser zagueiro de futebol europeu, de seleção brasileira. Fala que ele é muito acima da média. O zagueiro Kaique Fernandes, o lateral direito Sandro, também fala muito bem dele, que o Sandro tem uma característica, pode casar bem no time do Roland, que ele é um cara, é um lateral que usa muito jogo por dentro, sabe jogar também como volante, é um cara que pode ganhar espaço no decorrer da temporada, ou na próxima temporada, com essa característica desse jogo por dentro que ele tem. O meia Kevin Maltos, que eu não conheço tanto, e o atacante Gabriel Pirani, que também fala muito bem dele, que é um atacante de lado de campo. Então, esses 4 jogadores já estão chamando a atenção do Roland. Matheus, mais alguma pergunta aí? Nossa, só queria falar dessa questão da base, e daí perguntar pro Pedro como que é o Roland com os jogadores, pelo que acompanha, com diretoria, com torcida, como que é o comportamento dele, porque o torcedor do Santos tem muito medo, apesar de ficar muito ansioso, muito esperançoso com o Roland na parte tática, que ele tem um estilo parecido do São Paulo, o torcedor do Santos também tem um medo da questão comportamental, porque o São Paulo exigia muita coisa da diretoria, cobrava publicamente. Então, como que é o Roland fora dos gramados, com um clube em si? Eu acho que nisso o Santista pode ficar muito tranquilo, que são perfis muito, mas muito diferentes. Primeiro que o Roland, ele é muito mais sereno, por exemplo, que o São Paulo. Você não vai ver, por exemplo, o Roland esperneando ali na beira do campo e gritando daquele jeito com os jogadores, como faz o Sampaoli. Mas, enfim, isso é só um detalhe, falando mais sobre essa questão da relação até com a imprensa, que eu acho que é muito importante, que eu acho que, inclusive, é um erro que o Sampaoli cometeu, não só no Santos, mas no Atlético Mineiro, de se blindar muito e não estabelecer essa relação com a imprensa, porque, querendo ou não, a partir do momento em que você não estabelece uma relação com a imprensa, você também não estabelece, por consequência, uma relação com o torcedor. Porque a imprensa, ela existe como meio de comunicação para estreitar os polos entre clube e torcida. Então, você acaba gerando uma certa antipatia nesse sentido da torcida. E, apesar de não acompanhar, assim, obviamente, o dia a dia do Roland lá no Chile, do pouco que eu já consumi de informação, inclusive dá até o crédito pro canal do Doronha, lá do Vinde Santos, ele conversando com o jornalista chileno, e o jornalista chileno deixou isso claro, que o Roland ele é um cara muito aberto com a imprensa, muito franco, inclusive dando, por exemplo, entrevistas exclusivas para os jornalistas que requisitassem um papo, que é algo que não aconteceu nenhuma vez com o São Paulo. O São Paulo não deu uma entrevista exclusiva desde que ele chegou, pelo menos no Santos. O meu ex-companheiro de Gazeta Esportiva, o Mussetti, eu conversava com ele sobre isso, e o Mussetti até às vezes chegava a trocar e-mails com o Sampaoli, mas ele não conversava assim com a imprensa no sentido de gerar um conteúdo interessante para a torcida, explicar de uma certa maneira o que ele pensa sobre o futebol, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. O treinador, ele de uma certa maneira capitaneia todo um projeto esportivo que o clube está pensando. Não só em ideias não só no sentido do modelo de jogo, das ideias táticas, mas do que o Santos quer ser em campo. Qual que é o tipo de protagonismo que o Santos quer ter? É fundamental a comunicação entre treinador e torcida nesse sentido. Então eu acho que isso é um alento, eu acho que o Santista pode ficar mais tranquilo. E uma coisa que eu acho muito legal é que é essa questão do trabalho com a base. Porque, pelo menos nessa questão, o Santos não vai correr o risco de ter contratado um treinador que vai ficar cobrando reforços a qualquer momento. Ele sabe onde ele está pisando. Você pode pegar qualquer entrevista que ele deu nos últimos anos, seja quando ele estava no Independente, seja quando ele estava na Católica, ou até mesmo no Defensa e Justiça, e é algo que ele leva como mantra, realmente, a utilização da base como uma espinha dorsal do trabalho dele. E uma coisa que eu acho que deixa isso muito claro, e aí eu faço até um elogio ao Santos também nesse sentido, é o contrato de 3 anos.
porque evidencia que existe uma aposta no projeto de fato a longo prazo, não é algo da boca para fora, sabe? Porque é o que a gente mais vê no Brasil é dirigente apresentando treinador e falando que não, a gente quer estruturar um trabalho pensando a longo prazo para ter conquistas, que maturando um time, sem mantendo a base, sem fazer grandes vendas, mas na prática é sempre muito difícil de ser mantido. Então, eu acho que o fato de ter oferecido um contrato de 3 anos para o técnico mostra que o Rueda, enfim, em toda a sua cúpula, claro que ainda é muito cedo para a gente fazer uma análise do que é essa nova gestão do Santos, mas já demonstra, de uma certa maneira, que existe a preocupação em estabelecer um trabalho também, né? Mais voltado não só para o imediato, não só para a partida de quarta-feira, mas para o que o Santos vai colher daqui a 2 temporadas, para o que esses jovens que o Matheus citou, os 4 jovens observados pelo Roland já, vão estar jogando daqui a 1 ano e meio. Então eu acho isso fundamental e acho que, claro, eu posso queimar a língua aqui, o Rueda fazer a pior mandato do Santos da última década, que eu acho bem difícil, porque o que a gente viu aqui até agora é uma sequência de episódios de The Office, né? Então realmente muito complicado. Vamos ver, mas eu acho que em relação a esses assuntos o torcedor do Santos pode ficar um pouco mais tranquilo. Viu, Pedro? Você que acompanha mais aí um pouco o trabalho, a questão tática, né, do Ariel aí, no último clube que foi a Universidade Católica, ele chegou, né, foi campeão aí nacional, perdeu alguns jogadores importantes no final e tal. O que você sentiu? Ele conseguiu adequar, conseguiu implantar rapidamente as ideias dele? Porque a gente viu com o Sampaoli que até, de forma surpreendente, o Santos rapidamente ali começou a assimilar. Claro que a questão defensiva demorou um pouquinho para encaixar, o Santos passou a tomar muito menos gols a partir do segundo semestre, né? O primeiro semestre sofreu bastante na questão defensiva em alguns jogos, mas a gente percebia que tinha o elenco comprou rapidamente a ideia ali do Sampaoli e comprou e entendeu, né? Conseguiu entender e conseguiu aplicar muitas ideias dele de uma maneira até rápida, né? Você acha que, como o Santos já tem um pouco essa memória aí, né, do Sampaoli, por ser um esquema parecido, ideias táticas parecidas, você acha que o Ariel vai conseguir implantar isso de uma maneira um pouco mais rápida? Pode ser que demore um pouco? O que você pensa disso? É até legal você ter falado sobre essa questão do Sampaoli, que é algo que eu ia comentar antes, mas acabei esquecendo. Você usou a palavra que eu acho chave nesse sentido, que é memória. Todo jogador, ele tem, até é que eu não tenho propriedade nenhuma para falar isso assim, cientificamente, mas ele tem, assim, no seu sistema nervoso, desenvolvido uma memória em relação a como se portar em campo, a como se movimentar, a como fazer um domínio de bola já girando, enfim, tudo que já foi praticado em algum momento permanece internamente ali no jogador. Então, nesse sentido, vai ficar mais fácil pro Roland conseguir ativar isso a partir dos treinamentos, né? A minha preocupação maior é essa. É difícil de imaginar o Roland tendo tempo para fazer essa ativação a partir dos treinamentos, porque a gente se o calendário brasileiro já é apertado normalmente, nessa temporada que vem por aí então vai ser um absurdo, né? A gente não vai ter nenhum respiro do final dessa para a próxima. Então eu acho que nesse sentido é algo que me preocupa. Eu acho que a adaptação dos jogadores para um modelo de jogo que é uma ruptura grande para o que o Cuca vinha fazendo, é algo que certamente está preocupando a comissão técnica que nem assumiu ainda. Mas uma coisa interessante é observar que na Católica, a Católica já vinha de 2 títulos chilenos, né? Eles tinham sido campeões nos 2 últimos anos, campeões nacionais. É um time que tem assim como o Defensa e Justiça, que ele também já havia trabalhado, é um time que tem esse projeto esportivo já bem definido, no sentido de, olha, a gente vai contratar um treinador que não é que o treinador vai se adaptar
não é que a gente vai se adaptar ao que o treinador pensa. Não, o treinador vai chegar justamente porque a gente acredita que ele tem as credenciais para dar continuidade a esse modelo que a gente vinha trabalhando, que é algo que no Brasil é quase impensável, assim, né? É muito difícil a gente ter essa perspectiva de continuidade no Brasil. Mas, então, por isso que eu acho difícil fazer esse paralelo, entende? Do que o Roland enfrentou na Católica para o que ele vai enfrentar no Santos. Porque já existia esse trabalho, de uma certa maneira, estruturado mais profundamente da Católica. Só que o que conta positivamente pro Santos é justamente o fato de ter muitos jogadores no elenco que já participaram do... Enfim, a gente pode citar Alan Pérez, Felipe Jonathan, o próprio Pará chegou no finalzinho ali do Sampaoli, o Alisson, Sim. O próprio Sandri jogou pouco, mas enfim, o Sandri, que eu acho, inclusive, que o Sandri deve ser uma peça-chave no modelo de jogo do Roland. Eu imagino que, inclusive, ele, na minha cabeça, projetando, ele deve ser esse 5, esse primeiro volante que a gente estava falando lá, antes que o Alisson teria dificuldade de fazer, porque eu acho que ele tem justamente essa leitura apurada de espaço e tempo. Então, a facilidade que ele tem para dominar, girar e já fazer um passe é impressionante. São poucos jogadores, acho que no Brasil, que fazem também quanto ele faz. Sei lá, posso citar aqui talvez o Danilo do Palmeiras também, que faz muito bem isso. Mas enfim, eu acho que eu só faria essas duas, colocaria esses dois asteriscos: a falta de tempo para ativar essa memória do Sampaoli e o fato de ele encontrar uma ruptura aqui, ao invés de ter uma continuidade, como foi o caso da Católica. Longo? Alguma pergunta? Eu acho que é mais para encerrar, mais um comentário do que uma pergunta. Pelas explicações do Pedro, fica cada vez mais claro que, ao invés de ter trazido o Gesualdo Ferreira depois do Sampaoli, a gente tinha que ter ido atrás do Roland. Né? Porque foi uma mudança tão brusca a contratação do Gesualdo e deu tão errado que a gente estaria... como que estaria o Santos hoje, né, se a gente tivesse feito essa escolha pelo Roland antes? Porque foi uma quebra muito grande com o Gesualdo. Então eu acredito que a expectativa por ver o Roland na beira do campo do Santos é muito grande, ainda mais com as explicações do Pedro aqui sobre análise tática. Eu tinha até fiz um fio lá no Twitter sobre o Roland, mas eu não cheguei a me aprofundar da maneira como o Pedro se aprofundou, né? Então eu sabia do estilo ofensivo, da profundidade e tudo, mas assim, para mim as explicações do Pedro foram a cereja do bolo e foram uma série de cerejas, porque aprofundaram muito e eu achei espetacular o papo de hoje. E é interessante que o Ariel quase veio em 2018, né? Um pouquinho antes do Sampaoli ali, o Pérez negociou com o Ariel por um bom tempo. O Pérez deixou o Roland em stand-by ali, meio em banho-maria. Sim, e o Roland já tinha, até dentro dessa negociação, a gente tinha começado a ver jogos do Santos e tudo mais, então assim, já mostrava ali uma abertura, um interesse grande também, né, em treinar o Santos, e agora deu certo, né? E esperamos que dê certo também em campo, e eu particularmente estou bem otimista, gostei muito da contratação, acho que dos nomes disponíveis e viáveis financeiramente para o Santos, era um dos melhores sem dúvida, e agora torcer para ter o encaixe. Matheus, algo a acrescentar aí? Só agradecer o Pedro, que foi, como vocês falaram, foi uma aula sobre o Ariel Roland. Eu acho que a gente tem que ter, o torcedor do Santos tem que ter paciência, porque o Pedro falou da questão tática. O Santos, o Roland jogava na Católica com um volante de 2 meios. O Santos não tem nenhum meio, então o Roland também vai ter que se adaptar um pouco ao elenco do Santos inicialmente, porque o Santos também não pode contratar. E tem algumas peças que provavelmente o Roland gostaria de ter em questão de estilo, como por exemplo jogar com 2 meias, e hoje o Santos não tem nenhum meia, por exemplo. Então talvez hoje ele vai ter que jogar com, de repente, Ivonei, Sandri, Balieiro, ou o Alisson, mesmo que o Alisson ainda não agrade o Roland em questão de estilo, porque não tem outro, ele vai ter que buscar soluções, enquanto o Santos não pode contratar
e o Sanches não volta, né? Que o Sanches está machucado. Então, eu acho que o torcedor do Santos tem que ter paciência, porque até em questão de elenco, tem algumas peças que faltam para o Roland colocar o estilo que ele gosta de futebol. Então, o torcedor do Santos tem que ter paciência, mas foi show de bola e dá para o torcedor do Santos ter bastante esperança. E o Santos contratou um técnico e eu vejo o Roland, além da questão tática, um cara muito, muito coração. Eu vi uma biografia dele em um site, que eu acabei esquecendo o nome, ele fala da trajetória dele. Ele começou no hockey de grama, ele sempre tinha um sonho de ser treinador, depois ele desenvolveu software para o futebol, foi analista de vídeo, chama auxiliar. Então, Voices. Exatamente. Né? Isso, então, tem até a versão em português, né, Lô? Isso. Só para aparar qualquer aresta aí, pode complementar aí, Matheus. Bom, então eu acho que é um cara muito humano, além de questão tática que agrada o torcedor do Santos, é um cara muito humano, muito diferente do São Paulo, que tinha uma abordagem com os torcedores bem diferente, com jornalista, com jogadores, tem relatos sobre funcionários e jogadores com o São Paulo, que é lamentável. Então, eu vejo o Rolão como um cara muito mais humano, um cara que ama o que está fazendo, queria de qualquer jeito ser treinador de futebol, começou lá embaixo, então a trajetória do Rolão me fascina. Além da questão tática, a trajetória dele, a paixão dele pelo futebol me fascina também. Pedro, eu queria então, agradecer mais uma vez. Nossa, foi muito legal, assim, um conteúdo que vai ficar bem, assim, pode ser visto a qualquer momento aí pelo torcedor santista, para entender mais as questões táticas. Eu acho que a gente conseguiu conversar bem bacana aí com você e passar um conteúdo bem bacana para quem já ouve, ou para quem a gente quer ainda fazer chegar a nossa mensagem, Queria um recado final seu. E o que você acha aí que um pitaco final é sobre Roland no Santos, como você pensa que pode ser esse trabalho? E um recado final para a Nação Santista aí, Pedro. Primeiro, agradecer novamente pelo convite. Eu fico muito feliz sempre de participar de qualquer debate que se proponha a aprofundar o futebol e enxergar sobre outras perspectivas. Eu acho que a gente vive tempos sombrios, sim, nas mais diversas áreas da vida, e no futebol não é diferente. Então, ter essa possibilidade de falar e ter um debate muito rico com vocês é muito legal. Então, muito obrigado pelo convite, e continuem firme no projeto, porque eu acho que é algo que precisa ser perpetuado e algo que precisa acontecer cada vez mais. E eu tô muito ansioso. Eu vou até usar o que o Matheus vinha falando sobre a questão extracampo, de como ele enxerga a vida, não só o futebol, que é algo que eu, até mesmo, eu que me considero uma pessoa bastante analítica em relação ao futebol, eu jamais vou deixar de considerar os outros aspectos que rondam o esporte e como eles influenciam a questão tática, a questão técnica, a questão física, como a questão mental pode interferir diretamente no desempenho do time, a questão cultural, enfim. E eu acho que a gente não vai encontrar, pelo menos nesse sentido, no Santos, um episódio tão absurdo quanto o Arzu sendo barrado do vestiário, como foi algo que aconteceu com o Sampaoli. E, enfim, para mim, isso é mais absurdo do que qualquer escalação com 3 zagueiros, que é o que o pessoal bradava, que o pessoal reclamava com o Sampaoli, quando ele escalava 3 zagueiros. Agora, impedir que um funcionário com tanta história, com tanta importância dentro do clube participe do vestiário, esse é o tipo de coisa que, para mim, faltou pro Sampaoli no trabalho dele, e é o traço humano que eu espero ver no trabalho do Roland, e que possa complementar, que possa ser algo que se reflita também no campo. Por que não? A gente sabe que o Cuca não é um grande estrategista tático, mas ele é um cara que sabe manusear muito bem ali o que ele tem em mãos. Não à toa todo mundo chamava ele de presidente, porque ele fazia de tudo ali dentro. Então, nesse sentido, eu acho que o torcedor do Santos pode contar com um cara muito, mas muito importante na beira do campo e em todas as esferas do clube. Estou muito animado e só faço um pedido para a torcida do Santos, que
Claro, a expectativa para o resultado será grande, porque o Santos há um tempo não conquista um título, mas respeite o processo, respeite o tempo que o novo treinador vai precisar para implementar o seu modelo de jogo. Leve em conta todos os obstáculos que essa temporada vai trazer, em especial, antes de fazer uma crítica mais contundente, antes de ser definitivo e dizer que um treinador precisa ser demitido. Acho que com isso a gente pode encerrar o nosso podcast aqui, que foi muito legal. Bacana. E até só um último pitaco, né, sobre essa questão de aproveitar o corpo técnico ali que o Santos já tem, né? Já há matéria aí inclusive o Musetti também publicou isso, salvo engano, que ele quer usar o Chip, né? O Rodrigo Chip, que é muito elogiado na base do Santos, ele quer ter como auxiliar fixo ali, até para passar informações sobre a base, ter aquele intercâmbio também. Então isso já mostra que tem uma diferença aí em relação ao Sampaoli, que o Sampaoli não gostava nem de ter daquela ideia de ter alguém ali, por exemplo, do Santos, ali colado nele para compartilhar conhecimento, aquela coisa toda, né? Bom, Pedro, mais uma vez, brigadão aí pela presença, foi muito legal, a gente espera que a gente tenha outras oportunidades aí, né, de conversar aqui no podcast, vai ser bem legal. Agradecer mais uma vez aí o Matheus e o Longo aí pela parceria de sempre, e é isso, gente, um grande abraço, vamos nos cuidar aí, porque a pandemia não acabou, né, o negócio ainda tá feio, vamos tomar todos os cuidados aí, cuidar de quem a gente ama, cuidar de nós mesmos e do próximo. Um grande abraço e vamos esperar aí uma grande temporada do Santos, que tem tudo para ser um trabalho promissor aí, na minha visão. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!